Olá, queridos e queridas. Hoje eu venho aqui dar a continuidade, falar um pouco mais sobre a aprendizagem, focando ainda no primeiro setênio. O primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos de vida, nós comentamos aqui um pouco, né, que a criança é puro inconsciente, puro sentimento. E então a importância do nosso autoconhecimento, da nossa autoeducação, para que a gente mude a nossa vibração, ou seja, que a gente cure as nossas dores, as nossas feridas emocionais, né, os nossos traumas, aquilo que a gente vivenciou, para que a gente não projete sobre as crianças, que a gente realmente ressignifique essas vivências, que a gente observe a forma que a gente pensa, as nossas crenças, que muitas são extremamente limitantes, e para que a gente não limite, né, essas crianças e elas cresçam livres nesse sentido, né, sem as limitações, pelo desconhecimento ou pelo que a gente acredita, né, porque a gente cai muitas vezes num super protecionismo, né? Ou a gente julga, culpa a criança por a gente não saber que ela é um reflexo nosso, né? Ela é um espelho, ou seja, ela não tem o racional ainda, o intelecto liberto até os 7 anos, para ter o discernimento, para entender se aquilo é certo ou errado, ou a gente supor que essa criança seja maldosa. Não, ela simplesmente ela aprende pela imitação e ela capta principalmente os nossos sentimentos, né? O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Então, este autoconhecimento para que a gente se cure, para que a gente mude os nossos padrões de pensamento, é fundamental para que essa criança cresça, né, de forma livre, saudável, né, porque senão ela cresce com muitos medos, muito culpada, né, achando que não é boa o suficiente, que não merece. Então é muito importante aí, é o principal, a autoeducação. A gente também conhecer as fases do desenvolvimento da criança e as necessidades que ela tem em cada fase é importantíssima, porque muitas vezes a gente desconhece as necessidades de cada fase e dessa forma a gente também não sabe lidar. Então, por exemplo, com 3 anos de idade, isso começa até a despertar com 1 ano e meio, 2, mas aos 3 anos de idade é mais forte ainda, né? Ou seja, a afirmação do eu da própria criança, porque até então ela está fusionada com o emocional da mãe. Então, ela começa a se separar do emocional da mãe um pouco aos 3 anos de idade. E ao afirmar esse eu dela, ela começa a negar as coisas. E a gente começa a rotular esta criança. Vai tomar banho? Não. A gente começa a rotular esta criança de teimosa, a gente começa a achar que ela está provocando nós, a gente começa a achar que é de propósito. Então também o desconhecimento da fase da criança leva a gente a rotular, a julgar, a condenar, né? Então esta autoeducação é conhecer as fases do desenvolvimento, né? Depois, no segundo setênio, também começa a sobressair o temperamento desta criança, porque até então não sobressai o temperamento, a criança realmente aprende por imitação e captando principalmente os nossos sentimentos. Então, o como a gente fala, o como a gente gesticula, a expressão do nosso olhar, né? Então, por isso a importância dessa nossa cura, porque de repente essa criança está chorando e a gente não aguenta nem ouvir o choro pelas nossas próprias feridas emocionais. E aí reprime. E aí, exatamente. E o único caminho
deste sentimento é expressá-lo, porque se fica reprimido, por exemplo, se a gente reprime a tristeza, a gente entra numa depressão. Se a gente reprime a raiva, a gente começa, uma hora a gente vai explodir. Então a gente tem que se expressar e também transmitir que é uma expressão consciente, né? Mas como essa criança vai imitar a gente, então que a gente expresse de forma consciente para que ela imite também, né? Então, por exemplo, a raiva sendo uma energia de ação, a gente correr, a gente pular, a gente socar um travesseiro, né? Ao invés da gente reprimir, falar que não pode sentir raiva, que não pode sentir medo. Então a gente acolher essa criança quando ela sente medo, né? Perceber se esse medo está sendo de uma coisa real ou não, mas a gente acolher ao invés de a gente pegar e falar que não pode sentir medo. Aí se a criança chorar, o adulto que desconhece fala, cala a Não boca. chora, não pode chorar, né? Não precisa ficar assim, não foi nada. Então, por exemplo, se a criança cai e se machuca, deixa ela chorar, né? E vai passar. E além disso, né, a criança, o portal de aprendizagem neste primeiro setênio é o querer, é o desenvolvimento do corpo físico, mesmo porque agora a gente aqui já sabe que o intelecto ainda não está liberto, né, neste momento. Então a gente desenvolve o corpo físico, a gente desenvolve a motricidade dela, né? Então, por exemplo, o brincar é o principal, é o carro-chefe na primeira infância, para desenvolver motricidade, para ela inclusive liberar, né, por exemplo, a raiva que eu acabei de falar, sendo uma energia de ação. Vai correr, vai brincar, vai girar, e é assim que ela vai se desenvolver de uma forma saudável. Então o carro-chefe é o brincar, o desenhar livre, instrumentos musicais também de forma livre, manualidades, né? Porque a criança, como ela está totalmente no corpo físico, o mundo dela é o corpo físico, é o corpo dela, ela tem que estar plena, né? Aos 7 anos, 8 anos, plena neste corpo físico, confiante neste corpo físico, nesses movimentos dela, para que ela vá escrever, para que ela vá ler, né? Então depende dessa plenitude deste corpo físico neste primeiro setênio. É o querer, a criança ela é puro querer no primeiro setênio. A gente vê isso desde que ela é bebê, desde que ela começa a andar e persiste, cai, levanta, né? Então a gente não limitar, a gente não podar. É lógico que a gente vai acolher se foi um tombo, né, dolorido, não pondo a mão, nada no machucado, mas acolher, né, se precisar lavar com gelo, mas não tipo, então não vai mais nem andar porque caiu, né, então não vai correr. Geralmente a gente fala, não corre que você vai cair. Essa criança precisa, depois que ela começou a andar, logicamente, né, ela começou a correr, ela precisa correr, girar, se movimentar, movimentos amplos, pois é desta forma que vai ocorrer um desenvolvimento saudável na sua integralidade, no intelectual, no emocional, no físico e no espiritual, né? Que ela vai despertar a capacidade, o talento dela, inclusive, né? Porque o espiritual aqui não é no sentido de uma religião, mas no sentido realmente da confiança nela, da confiança no cosmos, né, em Deus, no ambiente, né, em que ela vive, em que ela está. Então hoje eu venho trazer um pouco aqui sobre a criança no primeiro setênio. Vou gravar mais vídeos aí sobre o primeiro setênio ainda, mas eu trago mais um pouco aí, mais uma conversa pra gente sobre a aprendizagem aí nesses primeiros 7 anos de vida e a importância, né, desses 7 primeiros anos aí de vida. Haja vista que essa criança, né, aprende por imitação, ela é puro inconsciente, né, e tudo que ficar plasmado aí nesses primeiros 7 anos ela leva por toda a vida.
É lógico que isso depois você pode fazer processo de autoconhecimento, tudo, mas a gente pode aí, né, já desde o início fazer o melhor, aprimorar nós mesmos e fazer o melhor aí também cada vez mais por nossas crianças. Que a gente não quer que ela faz isso difícil. Um grande beijo, um grande abraço, gratidão e até a próxima.